Jin-Woo não conseguiu resistir à tentação e já foi invocando sua adaga. Mas Sha-Hain o pegou no flagra. Ela pergunta: "Que diabos você está fazendo aqui?" Jin-Woo ficou tão surpreso que nem conseguiu responder. Então, ele ficou nervoso e disse que se perdeu e acabou ali por acidente. Ela mandou ele cair fora porque aquela era a sala do chefe. Jin-Woo percebeu que ela era incrivelmente forte por tê-lo pego de surpresa. Mas ela já achava que ele era suspeito, pois tinha certeza de que ele estava segurando uma arma na mão. Quando ele passou por ela para sair, a garota quase teve um ataque do coração. Ela pede para ele esperar e começou a cheirá-lo como um cão de caça. Notou que ele não tinha o fedor habitual de um caçador que vive no lixo. Ela nem percebeu o que estava fazendo. Então Jin-Woo, envergonhado, pergunta: "Tem algum problema?" Sha-Hain percebe o que estava fazendo e pergunta: "Você é mesmo um caçador?" Jin-Woo responde que sim. Então ela verificou seu crachá. Ele percebeu que ele era apenas um rank E. Ela se perguntou: qual o motivo desse cara ser tão cheiroso? Voltando para a equipe de mineração, um cara disse que Jin-Woo teve muita sorte de se perder e esbarrar na senhorita Hain, a patrulheira que supostamente estava verificando o chefe. Enquanto isso, Jin-Woo achava que ela estava seguindo ele o tempo todo. Um nerd comentou que Hain conseguia literalmente sentir o fedor dos caçadores, e com certeza a maioria deles cheirava a lixo estragado. Por isso, ela sempre segurava um lenço no nariz, não conseguia respirar perto daqueles caras com odores horríveis. Jin-Woo começou a pensar, se perguntando se aquilo era algum tipo de bug do sistema, tipo daquela vez em que Baruka disse que não ouvia nenhuma voz ordenando que ele matasse. Mais tarde, Jin-Woo foi pegar seu pagamento da missão, e todos estavam babando nele porque, graças ao chefe, terminaram o trabalho 2 horas mais cedo. Ele era praticamente uma escavadeira humana. O chefe ficou tão impressionado que até perguntou se Jin-Woo queria trabalhar para ele, prometendo cuidar bem dele. Jin-Woo agradeceu, mas disse que já tinha outros compromissos. Então, o chefe perguntou se ele participaria do ataque no dia seguinte. O garoto ficou chocado ao saber que os caçadores estavam planejando outro ataque rank A no dia seguinte. Só que dessa vez, eles iriam com a equipe de suporte, e provavelmente eram a única guilda na Coreia capaz de dividir sua equipe em 2 times para fechar portais de rank A. Jin-Woo até perguntou a que horas precisava chegar no dia seguinte. O chefe ficou empolgado e disse que até dobraria o salário dele, o que era mais do que justo para alguém que trabalhava por 5 pratas, né? Naquela noite, a caçadora Hain ligou para a guilda perguntando sobre um cara chamado Sung Jun, que estava na equipe de mineração. Ela disse que ele devia ser suspeito, pois alegou ter se perdido antes, e ela suspeitava que ele pudesse ser um espião de outra guilda. Mas, sejamos sinceros, ela só queria stalkear nosso protagonista, né? Ela surtou quando o chefe mencionou que o mestre Choi já havia ordenado uma investigação sobre o mesmo cara, mas a associação bloqueou os arquivos dele para que ninguém pudesse acessá-los. Isso era bizarro para um rank tão baixo. O cara da ligação até tentou perguntar algo, mas a garota desligou na cara dele e foi para a cama, se perguntando por que Jin-Woo era tão diferente, já que ele era a primeira pessoa que ela conhecia que realmente cheirava bem. E aqui vai o segredo. Meu parceiro, ele usa o perfume dos deuses. Na equipe de mineração, Jin-Woo de repente se lembrou de seu primeiro ataque. Enquanto isso, todo mundo chamava ele para almoçar, porque o cara já era basicamente um herói naquele ponto. Do nada, um cavaleiro da equipe de ataque apareceu perguntando se poderiam pegar emprestado alguém da equipe de mineração, já que o escudeiro deles não apareceu. Claro que os mineradores não estavam dispostos a arriscar o pescoço de graça, ainda mais porque já estavam afogados em trabalho. Mas o cavaleiro insistiu, dizendo que pagariam um extra. O problema, a galera da mineração não estava disposta a colocar a vida em risco por trocados. Como ninguém mais queria ir, nosso garoto Jin-Woo decidiu se voluntariar. Foi aí que bateu o desespero. Todo mundo começou a surtar porque um caçador rank E acompanhando uma equipe rank A era simplesmente insanidade. A galera ficou tipo: "Mano, você é muito novo para morrer, você vai virar ração de monstro." Mas Jin-Woo pensou que aprenderia muito apenas observando. O líder da equipe se apresentou como Sun Kei-hun e ficou absolutamente perplexo ao ver Jin-Woo carregando uma mochila de 300 quilos como se fosse uma bolsa escolar. O portal dessa vez era ainda maior do que o do dia anterior. Mas a equipe disse para ele relaxar. Se fosse realmente perigoso, eles não teriam enviado a equipe de suporte. Sim, claro, igual aquela vez na masmorra dupla, onde quase todo mundo ganhou um bilhete só de ida para o além. Mesmo sendo apenas a equipe reserva, eles ainda eram poderosos, 11 caçadores rank A e 6 rank B. Finalmente, era hora de entrar. Mas, por algum motivo, Jin-Woo teve o mesmo pressentimento estranho que sentiu antes de entrar no portão vermelho. Lá dentro, uma maga lindíssima disse para ele não ter medo,
já que eles o protegeriam, especialmente ela, porque era uma curandeira Rank A e poderia curá-lo se ele se machucasse. Ela até começou a recitar um velho ditado: se o mago for atingido, a culpa é do tanque. Se o curandeiro for atingido, a culpa é da equipe de ataque. Mas se o escudeiro for atingido, todo mundo errou feio. Basicamente, Jin-Woo só seria atacado se toda a equipe fosse massacrada. Kei-Hun, por outro lado, estava animado porque era sua primeira vez liderando o grupo B. Se conseguisse completar a missão, poderia ser promovido a líder oficial. Do nada, um barulho ecoou pela masmorra, e toda a equipe entrou imediatamente em formação. Jin-Woo ficou impressionado, ninguém precisou de instruções, essa era a força de um esquadrão Rank A. Então, um bando de lobos apareceu, e a equipe não perdeu tempo em picá-los em pedaços. Para ser honesto, se eles tivessem dificuldades com isso, seria vergonhoso. Jin-Woo sozinho derrotou 300 dessas criaturas no começo da temporada anterior, enquanto ainda era um completo fracote. A maga mandou todo mundo se abaixar porque estava prestes a iluminar o lugar. Num piscar de olhos, os lobos sumiram. Mas a equipe ficou confusa, por que diabos havia coiotes dentro de uma masmorra Rank A? Eles eram apenas monstros Rank C, fracos demais para estarem ali. Foi quando Jin-Woo percebeu algo estranho: esses não eram lobos selvagens quaisquer. Eles tinham marcas de coleira no pescoço, o que significava que alguém os havia domesticado. E foi aí que os verdadeiros demônios da masmorra decidiram aparecer, um esquadrão inteiro de orcs de elite. E foi aí que os verdadeiros demônios da masmorra decidiram fazer a festa. Uma horda inteira de orcs de alto nível apareceu, e a galera imediatamente começou a suar frio. Um deles lançou uma lança a uma velocidade incrível, quase quebrando o escudo do líder. Os orcs avançaram, e o Cavaleiro Vermelho tentou bloqueá-los, mas usaram ele como degrau e foram direto para as magos. Um deles recebeu uma bola de fogo na cara como se fosse nada, mas, na verdade, sua resistência mágica era diferente, então mal fez um arranhão. A garota gata conseguiu segurar um deles com chicotes mágicos, mas o cara era um tanque e ela só conseguiu mantê-lo preso por 5 segundos no máximo. A maga estava tipo: isso é tudo o que eu preciso, e convocou 2 soldados de fogo gigantes para atacar. O único problema é que ele usou todo seu mana, então agora era um pato sentado. A garota artista marcial tentou usar um movimento de Kung Fu, mas o orc a derrubou com um tackle corporal, mandando ela direto para a parede. As coisas ficaram ainda piores quando começaram a se ver cercados e Kei-Hun ordenou que se separassem em 3 grupos. Mesmo sendo uma masmorra Rank A, ninguém esperava que 20 orcs de alto nível surgissem do nada, e não foi o que o scanner de portais indicou. Logo, o primeiro azarado perdeu um braço. A maga tentou prender o orc enquanto a curandeira usava suas habilidades OP para regenerar o braço do cara como se fosse nada. Mas o orc rasgou as amarras como se fosse papel e se teleportou atrás dela, prestes a mandá-la para a tela de respawn. Enquanto isso, o misterioso Jin-Woo, com sua mochila, desapareceu. De repente, o orc começou a sufocar no ar. Acontece que Jin-Woo estava usando o modo Stealth e virou um verdadeiro ninja nas sombras, cortando as bestas de dentro para fora. A curandeira não fazia ideia do que tinha acontecido. Então, outro orc perdeu o equilíbrio aleatoriamente porque um corte profundo apareceu em seu tornozelo, bem antes de Kei-Hun terminar o trabalho e cortar ele ao meio. Aí, todo mundo na equipe ficou confuso, porque essa luta de repente ficou tão fácil. Foi quando perceberam que Jin-Woo estava secretamente enfraquecendo os orcs um por um sem ninguém perceber. Alguns deles até começaram a perceber sua presença, então ele simplesmente os tirou do mapa antes que começassem a atacar o A como loucos. A garota artista marcial aproveitou a oportunidade para derrotar um orc com um golpe de nível máximo, enquanto o líder cortava o boss deles como se fosse manteiga. O cara caiu no chão assim que a batalha acabou. Todo mundo verificou se estava ferido, porque enquanto estivesse respirando, a curandeira poderia curar você como se nada tivesse acontecido. A curandeira informou ao líder que um dos orcs começou a sufocar aleatoriamente. E Kei-Hun achou que fosse coisa da maga, mas ela negou, dizendo que suas habilidades não poderiam fazer algo tão maluco. A maga sugeriu que, se alguém conseguisse fazer isso, seria alguém de fora da equipe. Ela foi a única que descobriu que Jin-Woo estava usando o modo Stealth o tempo inteiro para secretamente assassinar os monstros. Mas, como ela percebeu que ele tinha um motivo para esconder seu verdadeiro poder, decidiu deixar passar por enquanto. Depois de recuperar o fôlego, a equipe começou a debater se deveriam recuar. Afinal, mal sobreviveram aos orcs de alto nível e quem sabe o que mais estava esperando lá na frente. Mas Kei-Hun realmente queria terminar a masmorra para ser promovido a líder oficial. Jin-Woo percebeu que o cara estava decidido a concluir a invasão. Mas, como se importava genuinamente com a segurança de sua equipe,
decidiu recuar. A equipe inteira ficou suando, achando que ele ia dizer, não, vamos continuar. Mas, com um pequeno problema. Quando tentaram voltar, uma barreira amaldiçoada apareceu de repente bloqueando o caminho de saída. Eles imediatamente se viraram para a maga, tipo, você tem um feitiço para isso? Ela respondeu que sim, mas que precisaria de tempo. O verdadeiro problema era que algum monstro absurdamente forte teria sido responsável por lançar esse feitiço. Então sim, recuar era definitivamente a escolha certa. Se tivessem avançado, teriam sido aniquilados com certeza. Mas quando ela tentou quebrar a barreira, começou a tossir como se estivesse cuspindo geleia de morango, e os outros magos pareciam que iam desmaiar. Quando olharam para trás, havia 60 orcs de alto nível esperando por eles, prontos para sufocá-los como stalkers numa viela escura. E se quase foram deletados por 20, imaginem 3 vezes esse número. Os líderes da equipe trocaram olhares e o maior orc deu um passo à frente, gritando na cara de Keihun, com um hálito tão ruim que poderia derreter vigas de aço. O cara estava falando em gibberes de monstro, e obviamente ninguém entendeu nada, mas aí veio o plot twist. O chefe orc deve ter feito umas aulinhas de língua humana, porque ele de repente mudou para a linguagem humana. Keihun perguntou se ele foi quem colocou a barreira mágica, e o cara simplesmente flexionou e disse, é isso mesmo, eu sou o grande e poderoso orc Shama. E ele ainda completou, dizendo, e seus feitiços humanos fracos não têm nada contra os meus, então nem tentem. O Shaman deu 2 opções, serem obliterados agora ou segui-lo. E, como não eram completos idiotas, escolheram a segunda opção. Keihun sussurrou para a equipe que, assim que chegassem perto, dariam um ataque surpresa no chefe. Mesmo que não conseguissem derrotá-lo, deveria ser o suficiente para quebrar a barreira. Keihun sussurrou para Jin-Woo que eles atacariam o chefe e mandou ele correr pela vida assim que a barreira caísse, e trazer a verdadeira equipe de ataque. Mas Jin-Woo pergunta, vocês planejam morrer aqui? Keihun diz que o trabalho de um caçador era fechar o portal e não sobreviver. Então, a curandeira fala com Jin-Woo. Ela pede que ele entregue uma mensagem para a família dela. Ela disse que essa não era a luta dele e não havia razão para ele arriscar sua vida. Mas Jin-Woo apenas pegou a carta e diz, eu vou guardar isso, mas não vou precisar entregá-la. Enquanto isso, do lado de fora, Rain estava andando de um lado para o outro procurando por Jin-Woo. O líder da equipe de mineração se aproximou dela e perguntou, ei, você não deveria estar de folga hoje. Ela o ignorou e perguntou se ele tinha visto o caçador Sung Jin-Woo por aí. Assim que ele mencionou que Jin-Woo tinha se juntado como carregador, Rain congelou, questionando sobre ele estar em uma masmorra de rank A. Dentro da masmorra, a equipe finalmente chegou à sala do chefe, e caramba, estava um caos total. Centenas de orcs de alto nível, mais uma porção de monstros, mas o pior de tudo era o chefe, um orc xamã, de cair o queixo, sentado no trono, encarando eles como carne fresca e fala, vermes humanos, sejam bem-vindos. Eu estava esperando por vocês, cara, eu senti isso. Esse monstro é, sem dúvida, o chefe mais forte que vimos até agora. E é aqui que vamos encerrar por hoje. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal Mano Senpai e ativa o sininho para não perder nada. E não esquece de conferir o próximo vídeo que já está aparecendo na tela, tá simplesmente insano. Nos vemos lá.